Oi, galera! Meu nome é Ana Júlia Weber, também conhecida como Ana Resume, e hoje eu tô aqui a pedido de vocês. Eu fiz um vídeo dando dicas pra gabaritar matemática no Enem, assim como eu quase gabaritei, e daí me pediram muito nos comentários desse vídeo pra gravar dicas também pra natureza. Então cá estou eu aqui hoje com 8 dicas pra gabaritar natureza no Enem. Se você ainda não é inscrito no meu canal, já clica aqui em se inscrever, principalmente se você tem interesse em Enem, vestibulares, tem muito conteúdo massa, muita dica legal aqui pra vocês. E também dá um like nesse vídeo pra me ajudar, porque vão ser, 8 dicas topíssimas pra realmente ajudar, pra aumentar o número de acertos e chegar aí perto de um gabarito em ciências da natureza. Antes de ir pras 8 dicas, deixa eu fazer aqui o meu marketing rapidinho, porque essa semana eu lancei um super material, assim, que tá com qualidade muito top, sobre dicas pra se preparar nesse último mês pro Enem. Eu peguei as perguntas que eu mais recebo no meu Instagram, @ana.resume, dos meus seguidores, sobre essa reta final, sobre essa preparação, né, onde focar as energias agora, e várias dicas especiais de cada prova do Enem, dicas principalmente que eu descobri enquanto eu tava me preparando pro Enem, né, e eu alcancei aí mais de 800 pontos no último Enem, consegui ser aprovada em 2 federais, então eu preparei esse material com esse compilado de informações, assim, tá riquíssimo mesmo, e o preço é super acessível, porque eu fiz de verdade, assim, pra ajudar de coração. Então quem tiver interesse, o link da compra tá aqui na descrição, e também me acompanha lá no Instagram pra ficar sabendo mais ligado em mais dicas. Eu tô lá todos os dias, @ana.resume. Essas 8 dicas que eu vou dar aqui no vídeo de hoje, elas são realmente pra quem quer gabaritar as ciências da natureza, então pra quem aí já tá em média com uns 30 acertos e quer subir mais ainda, porque eu sei que quanto melhor a gente fica mesmo, mais difícil é de evoluir, né? Quanto mais evoluída a gente é, mais difícil fica subir de nível, digamos assim. Então essas dicas é pra quem aí não quer enrolar durante a prova, é pra quem quer realmente aprender os conteúdos, pra realmente chegar lá no Enem dominando tudo, pra dominar as matérias de ciências da natureza. E a primeira dica é: tenham interesse por estudar as matérias, porque ciências da natureza é uma matéria que, assim, você tem que de fato entender muitos conceitos, você tem que realmente parar e refletir. Eu entendi o que isso significa, eu sei exatamente como isso funciona. Então a prova de ciências da natureza é sobre entender conceitos. Quando a gente se engana, assim, fingindo que entendeu, mas não entendeu e vai pra frente com a matéria, acaba que não rende, não funciona. Porque, assim, vou dar um exemplo, né? O que é uma corrente elétrica? Se você não entender de fato o que é uma corrente elétrica, todos os assuntos de física que você estudar daqui pra frente vão fazer menos sentido ainda. Tipo, quanto mais você avançar na matéria, menos sentido as coisas vão fazer. Porque tudo depende de conceitos. Depende, tipo, pra você entender campo elétrico, você tem que entender o que é uma corrente elétrica. E assim por diante, assim, tipo, um conceito leva ao outro. Então, todas as matérias, principalmente em física, mas isso também vale pra química e biologia, você tem que parar um momento durante os seus estudos e refletir. Eu realmente entendi o que é isso? Se o assunto ficar nebuloso pra você, tipo assim, corrente elétrica, não sei explicar direito. Se você não consegue se auto-explicar o que é aquele conceito, então volta na matéria, se dedica mais pra aprender aquilo. Porque, assim, se não entender um conceito, depois vira uma bola de neve mesmo. Outro exemplo que eu consigo dar aqui pra vocês é forças intermoleculares. Tipo, são conceitos muito importantes que, se você não entende o que de fato é uma força intermolecular, muitas matérias dali pra frente, tipo, vão ficar nebulosas, assim. Você vai meio que tá se enganando mesmo. Se você não sabe de fato o que é uma força intermolecular, dali pra frente os conteúdos já vão desandar. Muitas matérias dependem disso, né? Muitos assuntos que vêm depois dependem de você entender os assuntos mais básicos que vêm antes. Se você não tem interesse, não tem curiosidade em aprender as coisas em ciências da natureza, tudo fica muito maçante, vai ficar difícil mesmo. Então, uma coisa que aconteceu comigo no meu ensino médio, principalmente no meu terceirão, foi que eu percebi que, tipo assim, pra alcançar a nota que eu precisava alcançar no Enem, eu ia ter que entender isso, eu ia ter que entender como as coisas funcionam dentro da física, da química e da biologia. Então, eu comecei a despertar interesse e ir atrás das informações por conta própria. Tipo assim, se o meu professor em sala de aula me explicou circuito elétrico e eu não entendi, eu realmente ia pesquisar em outros sites, em outros vídeos no YouTube, sabe? Pra realmente entender, buscar em outras fontes e eu mesma ser ativa no meu aprendizado, sabe? Eu ir atrás daquela informação, eu tenho interesse por aquilo. E acabou que nessa, assim, de, tipo, realmente tentar criar interesse, eu criei de verdade. Tanto que, assim, eu saí do ensino médio uma amante de física. Eu pensei em cursar física na faculdade, bem doida. E se você não tem essa curiosidade, se você não tem esse interesse, fica muito difícil
difícil prosseguir com as matérias, sempre vai ser difícil, sempre vai ser realmente maçante e entediante estudar essas matérias que são matérias de fato mais complexas, principalmente no Enem, né? Eu considero a prova de Ciências da Natureza do Enem uma prova bem difícil, é uma prova que é difícil realmente de evoluir se você não entender os conceitos. A segunda dica que eu tenho para dar hoje é sobre a forma como a gente encara Ciências da Natureza. Eu acho que é necessário a gente tirar as matérias das caixinhas que elas estão e começar a entender que não existe muito física, química e biologia definitivamente assim no Enem. Existe Ciências da Natureza, tanto que a prova não é dividida em 3 matérias, a prova é Ciências da Natureza. E quando você passa a ter esse olhar, a entender que tá tudo interligado, que é tudo uma matéria só de fato, as coisas começam a, fazer mais sentido. Quando eu comecei a perceber isso, né, comecei a perceber as conexões que tinha entre uma matéria e outra, minha cabeça meio que fez um boom, assim, foi como um estralo, assim, que eu comecei a entender mais as coisas, porque eu comecei a conectar mesmo. E o Enem exige isso, o Enem tem muitas questões que são interdisciplinares e vão exigir que você entenda realmente essa ligação de conceitos mesmo, como eu falei ali na dica 1, que existe entre as matérias. Então é como se a gente tivesse que parar o nosso estudo, dar um passo para trás e olhar essas 3 disciplinas como um todo pro Enem, como se elas fossem uma coisa só. Por que isso às vezes é muito difícil? Porque no ensino médio a gente aprende tudo fragmentado, né? No ensino médio a gente tem física, daí física é dividida em vários tópicos grandes, daí esses tópicos são divididos em subtópicos e às vezes os subtópicos têm subtópicos, então é tudo muito fragmentado quando a gente aprende no colégio. Daí chega no Enem, não é assim, às vezes uma mesma questão te cobra vários subtópicos, te cobra mais de um tópico e às vezes mais de uma matéria mesmo, às vezes mistura física e química, às vezes mistura química e biologia. Pra mim, a matéria que é o exemplo mais claro disso é quando a gente fala de energia. Se a gente parar pra pensar em quantas matérias a gente vê essa palavrinha, e será que a gente sabe de fato o que é energia? Quando a gente tá falando de sistema locomotor no corpo humano mesmo, o que a gente tá falando? De energia para mover um músculo. O corpo ali destrói a molécula de glicose para gerar energia. Então, esse conteúdo de biologia, a gente tá falando de energia. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente estuda, por exemplo, calor em física, é uma forma de energia. Quando a gente estuda aqueles sistemas de conservação de energia mesmo, energia elástica, energia cinética, isso tudo é energia. E sem contar que em química também tem muitas matérias que são de energia, né? Reações químicas são realmente ou absorção ou liberação de energia. Tudo é energia praticamente. Tem muitas questões que vão te cobrar esse conceito de energia, só que de ângulos diferentes. E quando você entende como um todo e não fragmentado, começa a ficar mais simples, as coisas começam a fazer mais sentido mesmo. Ah, agora eu entendi! Agora todas as peças se encaixaram! É como se muito desses conceitos deixassem de ser abstratos para ser algo que a gente realmente entende, que a gente consegue visualizar mesmo, né? Não é energia de fato, mas aonde ela tá inserida e para que a gente precisa de energia, né? Que é basicamente para tudo. O Enem também cobra muitas questões no eixo da questão ambiental, né? De a gente cuidar do meio ambiente, da relação do homem com o meio ambiente. Envolve disciplinas tanto de biologia, quando a gente estuda essa parte dos problemas ambientais em biologia, tanto em química, porque, todo problema vai ter uma reação química envolvida. Então, também daí vai puxar, por exemplo, os ciclos biogeoquímicos, né? O ciclo do carbono. Quais são os problemas ambientais envolvidos no ciclo do carbono? Como é que é o desequilíbrio que ocorre naquelas reações químicas para que gere, uma poluição exagerada, excesso de CO2 na atmosfera. É muitas coisas realmente que estão interligadas e o Enem gosta muito de explorar isso, de explorar esses conceitos que se interligam nas 3 matérias. A terceira dica que eu tenho para dar, eu acho que é algo que muita gente já sabe, mas não aplica na hora de estudar, que é o Enem não cobra as matérias soltas. O Enem sempre tenta relacionar com o nosso dia a dia, com a nossa rotina. E daí o que os alunos fazem? Os alunos estudam a matéria ali só na teoria mesmo, e daí vão resolver uma questão do Enem, vão perceber que o Enem ali conectou com o dia a dia. Por exemplo, quando o Enem cobrou ano passado aquela questão da geladeira, né? É um assunto de física, é máquinas térmicas, é como funciona uma máquina térmica. Só que o Enem cobrou super associado ao dia a dia, com a geladeira, que é algo que a gente usa todos os dias, várias vezes ao dia. E daí muitos alunos se perdem. Daí na hora de estudar, por exemplo, esse ano vocês vão fazer a prova do Enem do ano passado para estudar. Vocês vão encarar essa questão da geladeira. O que
elas vão fazer? Vão buscar a resolução, vão buscar entender aquilo e ponto final. Isso que tá o erro do estudante, sabe? Porque ele estuda daí essas questões que cobram, né, entender como as coisas do dia a dia funcionam. Os alunos estudam só as questões em si, só o que já caiu, né? E não vai cair de novo a mesma coisa, ou se cair, vai cair com outro viés. Então é importante que durante os estudos mesmo da teoria, durante as aulas que vocês estão assistindo, né, enfim, tentem sempre associar ao dia a dia vocês por conta própria, né? Se vocês não souberem, busquem na internet, né? Como eu falei, sejam ativos com o conhecimento de vocês, de buscar realmente as informações, de ir atrás, de ter interesse por aquilo, porque sem dúvidas nenhuma vai cair no Enem, sabe? Vai ter questões, estamos falando de coisas do nosso dia a dia, já caiu do micro-ondas, sei lá, máquina fotográfica, como é que funciona o Wi-Fi da nossa casa. Então são muitas coisas que tudo ao nosso redor são fenômenos físicos, químicos. Então assim, tem que ir atrás por conta própria, não pode deixar pra estudar essas questões só pelas questões que já caíram. E a gente também tem que pensar que o Enem sempre cobra temas que estão em alta, sempre busca assim ser atual, né? Então, tipo assim, coisas que eu estudaria esse ano, com certeza, o que tá na moda, assim, né? Tipo, medicamentos, vírus, né? Que tem tudo a ver com a pandemia. Então, vocês sabem como é que um medicamento faz efeito dentro do corpo humano? Como é que, ele entra na corrente sanguínea e daí faz o quê? Vai pra onde? Como é que cura a dor? Por exemplo, assim, sabe? Então, seria temas que eu estudaria esse ano pra me preparar pro Enem, né? Porque super pode cair, é algo que envolve as matérias do ensino médio e que é super associado com o nosso dia a dia e com a realidade que a gente tá vivendo hoje, esse ano. Então, essa dica 3 de vocês sempre buscarem associar a teoria com os fenômenos do dia a dia que estão ao nosso redor tem muito a ver com a dica 1, de a gente ter interesse e ter curiosidade pela matéria pra ir atrás por conta própria, porque isso faz realmente a gente aprender mais. Quando a gente gosta de algo, é muito fácil, né? Por exemplo, assim, quem gosta de futebol e sabe tudo sobre futebol, é porque foi atrás pra saber sobre futebol. Então, vocês têm que ter, tipo, interesse por física, química e biologia pra ir atrás e aprender de fato. Isso pra quem quer gabaritar a ciência da natureza, óbvio. A quarta dica é, sem dúvidas, em todos os vídeos de matérias do Enem vai ter essa dica, porque faz total diferença, é ter uma estratégia de prova. Eu tenho já um vídeo aqui no canal que eu conto passo a passo de como era a minha estratégia, tanto pro primeiro quanto pro segundo dia, mas agora eu vou falar um pouquinho mais específico de natureza. Em natureza, eu realmente fazia assim, em todas as provas eu fazia 2 momentos, né? Um momento que era a primeira passada, assim, tipo, que eu passava o olho, já ia resolvendo algumas questões, né? Início eu olhava as 45 questões, e o segundo momento que eu resolvia as questões que faltou eu resolver no primeiro. Em natureza, nesse primeiro momento, eu não resolvia nenhuma questão de cálculo, porque tende a ser mais difícil mesmo. Os alunos têm mais resistência com cálculo, ainda mais que é junto com a prova de matemática, e o aluno muitas vezes já vai ter feito a prova de matemática, então assim, já tá super cansado de fazer cálculo. Então, nesse primeiro momento, em natureza, eu ia respondendo só teoria. Geralmente, nisso eu fazia quase todas as questões de biologia, né? Uma vez ou outra tem questões de genética que exigem cálculo, e ia fazendo as que cobravam teoria de física e química. E daí nisso sobrava depois pra eu fazer só os cálculos, só que eu já tinha feito a maior parte da prova, né? Então pra mim ficava mais tranquilo, eu gostava mais de fazer desse jeito, eu realmente ficava mais calma pra resolver com mais tempo depois as questões que exigiam cálculo, porque eu pensava, pô, já fiz várias questões, já fiz todas as questões mais fáceis da prova, então agora tá tranquilo pra eu resolver essas aqui de cálculo com calma. A quinta dica tem a ver com as fórmulas, porque assim, eu nunca fui boa em decorar fórmulas, então a única saída que eu tinha era eu saber como desenvolver as fórmulas, como de uma fórmula chegar em outra, como juntar 2 fórmulas e chegar numa terceira. Então eu tive que realmente aprender isso. E pra aprender isso, né, o que eu fiz? Eu pegava, tipo, os tópicos que eu tinha mais dificuldade e estudava a fundo, aprofundava mesmo meus estudos naquele tópico e tentava desenvolver as fórmulas sozinha, né? Eu lembro de várias matérias que eu fiz isso e a partir do momento que eu aprendi a desenvolver as fórmulas, que eu entendi da onde cada variável daquela fórmula vinha e por que elas eram importantes, todas as matérias que eu fiz isso foram matérias que eu passei a dominar, que eu tinha realmente segurança de que se caísse no Enem, se caísse em qualquer outro vestibular, eu iria acertar, porque eu sabia realmente desenvolver aquelas questões. Eu lembro que eu fiz isso para eletrostática, porque eu tinha muita dificuldade em gravar ali as questões de campo elétrico, potencial elétrico, eu achava muito parecida as fórmulas dessa matéria, sabe? Então eu realmente aprendi a desenvolver, entendi, sabe, da onde que vinha cada variável das fórmulas e para que cada fórmula servia. Também fiz isso em gravitação, porque era uma matéria que eu achava muito complexa, assim, e daí eu aprendi por conta própria ali a desenvolver as fórmulas de gravitação, né? Gravitação, se eu não me engano, todas as fórmulas vêm ali da força centrípeta, né? De tu conseguir, tipo, igualar a força centrípeta a... Enfim, não sei o que. Já faz tempo que eu fiz isso, mas na época eu fiz e eu aprendi ali do conceito inicial de gravitação desenvolver tudo que eu precisava. Daí todas as matérias que eu estudava dessa forma, eu fazia sempre depois uma lista de exercícios em que
que nos exercícios eu precisava desenvolver. Daí em cada exercício eu ia lá e desenvolvia as fórmulas. Assim foi um jeito que eu gravava e entendia o processo, pra quando caísse no Enem eu aprendesse a fazer sozinha. E isso me ajudou muito porque às vezes tem questões no Enem também que cobram que tu saiba, tipo, resolver questões com fórmula, mas sem número, né? Que é só realmente manipular as fórmulas e chegar ali no que a questão tá te pedindo. Então eu também tinha facilidade daí nessas questões que envolvia só letras, só variáveis, não tinha números. Eu lembro também que em uma matéria que não necessariamente eu aprendi a desenvolver as fórmulas, mas que eu entendi de fato o que a fórmula significava, foi termodinâmica. Aquela fórmula de, agora eu não vou lembrar de cabeça, mas vou botar aqui na edição, que significava cada variável dessa fórmula e daí todo o processo que estava envolvido nela, né? Tudo que era explicado por aquela fórmula. E daí, inclusive, foi essa fórmula que me ajudou a entender a questão a resolver, né, a questão da geladeira que caiu ano passado ali de máquinas térmicas, né, termodinâmica. A sexta dica é uma dica que já tá no vídeo de matemática, porém eu vou repetir aqui porque tem a mesma importância, porque em natureza também tem cálculo, que é a organização durante o momento da prova. De nada adianta você começar a resolver as questões de cálculo e começar a fazer conta por tudo pela prova inteira. Isso vai te confundir muito e pode fazer com que a gente erre as questões por bobeira, realmente por falta de atenção, por se perder ali nas informações. Então, sempre que eu ia resolver uma questão de cálculo, eu tentava manter uma organização. Eu já ia lendo, sublinhando os dados, anotava os dados separadamente ali embaixo da questão, né? Sempre dizendo, esse dado aqui é a quantidade de calor, esse aqui é a quantidade da temperatura, a mudança de temperatura. Então, eu sempre anotava bem organizadinho os dados, e realmente para ganhar tempo, porque às vezes se você não anota os dados organizados, você tem que voltar no texto milhões de vezes, né? Você tem que voltar 5, 6 vezes no texto para conseguir desenvolver o cálculo. Então é muito importante você ter essa organização prévia antes de começar de fato a resolver a questão, você recolher todos os dados daquela questão e anotar de forma organizada. Senão vai chegar lá pro meio da prova e vai ter conta por tudo, você nem sabe mais o que é do que, né? E vai se perder. A sétima dica é sobre treinar as provas antigas, né? E por que esse treino é tão importante em natureza? Porque natureza é uma matéria assim que tem que haver realmente um equilíbrio entre estudar a teoria e fazer questões, fazer as provas antigas. Fazendo as provas antigas, você se habitua com o tipo de questão, porque o Enem tem um tipo de questão que muitos alunos não vêm preparados para esse tipo de questão do ensino médio. Muitas vezes a maioria assim, dos colégios que eu conheço no ensino médio fazem as provas cobrando bem diretamente, bem como um vestibular tradicional, assim, tipo, te ensina uma matéria e cobra objetivamente aquilo na prova. E o Enem não, o Enem tem essa mania de contextualizar, de realmente encher mais de informações a questão, né? É uma prova mais cansativa por isso também. E também de sempre interligar com o dia a dia, que torna um pouco mais difícil. É diferente do jeito que a gente está acostumado a aprender e resolver questões no colégio. Por isso que treinar as provas faz com que tu desenvolva essa habilidade de interpretação e de saber tirar de um texto gigante o essencial, as informações que tu realmente precisa para resolver aquela questão. Então, o tanto que é importante estudar teoria para a prova de natureza, também é importante resolver as questões do Enem, para realmente se adaptar ao estilo de questão e ao jeitinho do Enem de cobrar mesmo. Às vezes, o Enem faz questões que é tipo assim, um textão e o final, assim, o comando da pergunta é algo bem simples, assim, tipo, ele te dá um textão só para perguntar qual molécula é mais polar. Tipo, é uma matéria super simples, né, que qualquer aluno com nível básico de química saberia responder, só que às vezes o aluno que não tá habituado a responder questões assim contextualizadas, com textão, sente dificuldade de tirar esse essencial do comando da questão, né, pra realmente reconhecer o que a questão de fato tá pedindo. E a última dica que eu tenho pra dar hoje, a oitava dica, é sobre você ter autoconsciência do seu processo de aprendizagem, você saber como você aprende, como você tem mais facilidade de entender e absorver as matérias. No meu ano de cursinho, a maioria das matérias de biologia, que muitas vezes era decoreba, tipo assim, estudar sobre doenças, estudar zoologia, realmente tem coisas que é decorar, assim, é você fazer a associação entre as informações meio decorado. Então, pra mim, funcionava muito fazer tabelas coloridas, né, realmente anotar, escrever, fazer esquemas que sejam mais visuais, né, então pra mim eu sabia que o meu processo de aprendizagem em biologia era dessa forma. E eu já não estudava dessa forma, por exemplo, pra química. Pra mim, em química, eu tinha que fazer questão, eu tinha que treinar várias vezes o mesmo estilo de questão pra eu entender como é que era a linha de raciocínio daquele tipo
tipo de questão. Em física, eu já contei que eu gostava de realmente entender as fórmulas, saber desenvolver as fórmulas. Também fazia esquemas em física, porque às vezes para entender os fenômenos em física eu gostava de realmente fazer esquema. Mas isso é muito pessoal de cada aluno. E quando você começa a ter consciência do seu processo de aprendizagem, de realmente parar e pensar como é o jeito melhor de aprender, né? Porque às vezes se você viu uma aula no cursinho, no colégio, de uma matéria e você não entendeu, quando você for estudar de novo, quando você for revisar essa matéria para tentar entender de novo, você tem que fazer de um jeito diferente do que você fez da primeira vez, que provavelmente a primeira vez não funcionou. Tem que buscar realmente como você aprende, se é fazendo questões, se é fazendo anotações, né? Se é lendo, tem gente que aprende lendo. Então, eu acho que ter consciência desse processo de aprendizagem e entender que cada matéria tem um jeito que a gente associa melhor, né? Por exemplo, o meu jeito de estudar biologia não era igual ao meu jeito de estudar física. Cada matéria eu via mais ou menos o que funcionava pra mim, né? Coisas de decorar, como eu falei, eu gostava de fazer esquemas coloridos. Já coisas que eram mais cálculo, eu gostava de pegar uma lista de exercícios bem parecidos e fazer vários assim meio repetidos mesmo. E como eu falei, tem matérias assim que é muito conceitual, né? É muito de fenômenos e você tem que realmente parar e entender e refletir, tipo, eu realmente entendi isso, e só passar pro próximo tópico, pro próximo assunto, depois que você entender aquele, porque senão, que nem eu falei lá na primeira dica, vai virar uma bola de neve. Então isso também é ter consciência, é parar e refletir. Entendi ou não entendi? Se eu não entendi, vou rever de novo, vou tentar me esforçar e insistir naquele aprendizado ali pra entrar na minha cabeça mesmo. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero de coração que pelo menos uma das 8 dicas tenha ajudado vocês, tenha realmente feito com que vocês mudem um pouco a forma de pensar e a forma de encarar a prova de natureza, né? Tenha simplificado essa prova que realmente é mais difícil no Enem. E se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo que querem que eu produza, né? Podem deixar aqui nos comentários. Ainda vai sair esse mês aí vídeo sobre linguagens e humanas, né? Então se inscrevam no meu canal para receber esses vídeos, para estarem atentos aí às próximas dicas que eu tenho para dar. E deixem um like nesse vídeo para me ajudar a continuar ajudando vocês. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo.